was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never alone this word, but that was when I ruled the world. Muito bem, muito bem. Estamos aqui iniciando o programa Sem Limites. Eu, Ederson José Engler, com... Geraldo Júnior Duarte. E hoje nosso entrevistado aqui é uma pessoa que supera limites dentro da sua profissão, da sua própria vida, André Gustavo Garcia Bruno, pedagogo. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jara, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação estar com vocês, compartilhando a nossa experiência, compartilhando o nosso trabalho e esperamos que este momento seja ímpar para vocês e também esclarecedor. Muito bem, olha só, e pode ser locutor, né, Geraldo? Olha, falou bonito, hein? Olha, voz. Muito bem, parabéns, André. E já começando assim, o programa Sem Limites tem um propósito, né, Geraldo, de conectar propósito de vida à vida das pessoas, né? Mostrar que o limite muitas vezes é o que as pessoas acham que ele existe, né? E ele nem sempre é um limite, né, Geraldo? Isso é uma colocação importante, né? Esse programa nasceu no dia 17 de maio de 1992, né? Então, o professor André de pedagogo é um exemplo de superação, de limites. É um convidado muito especial. Quero mandar um abraço para sua mãe, que está me acompanhando lá em Bela Vista, né? Que fez essa parte da inclusão da pessoa com deficiência. E hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios. Muito bem. E lembrando, né, que nós estamos em transmissão vídeo e áudio pelo nosso site www.radiojara.com.br e também na palma da sua mão aí no seu celular pelo aplicativo da Radiosnet. Você pode nos ouvir de onde você estiver, porque aonde tem internet tem Rádio Jara, e a Rádio Jara é uma rádio além da música. Aonde tem internet tem a conexão sem fronteiras da Rádio Jara. Muito bem. Então é com satisfação que a gente recebe a pessoa, né? O professor André, é assim conhecido, que bom. Conta um pouquinho, brevemente, a sua história, de onde você vem, André, qual a tua trajetória até aqui, para as pessoas conhecerem um pouquinho quem é André. Tá.
Então, pessoal, eu sou o primeiro de 3 filhos, o único com deficiência visual. Quando nós nascemos há quase 47 anos atrás, nós tivemos, logo após o nascimento, uma infecção hospitalar generalizada. Esta infecção atrofiou o nervo óptico e a coordenação motora. Então, assim como o Geraldo tem um pouco de paralisia cerebral, só que mais leve, do lado esquerdo, e tem dificuldade motora para coordenação motora fina, para algumas coisas mais elaboradas, algumas alterações de equilíbrio, mas não tenho mais impedimentos. Então, eu tenho 10% de visão, o que seria considerada a cegueira legal. Hoje eu sou concursado na Prefeitura Municipal de Campo Grande como técnico em apoio educacional, que é um cargo de nível superior, equivalente ao secretário-geral de escola. Lá estou cedido para o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas, o SMAC, a quem quero deixar minha gratidão pela liberação, a satisfação de estar podendo integrar a equipe. Nós trabalhamos no programa Ágora Brasil, Regional Centro-Oeste. Hoje o programa Ágora tem 4 regionais. O Centro-Oeste aqui em Campo Grande, o Sudeste em Sorocaba, interior de São Paulo, o Nordeste em Recife, Pernambuco, e o Sul em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. E nós fazemos a inserção de pessoas com deficiência visual no mundo do trabalho. Daí porque o Geraldo nos convidou. E também sou concursado como professor anos iniciais, 20 horas no estado de Mato Grosso do Sul, lotado no Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual e trabalhando no Núcleo de Apoio Pedagógico, onde trabalhamos com políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência, formação docente, enfim, é um trabalho bem rico. Muito bem. Quanta coisa, hein, Ginaldo? E dizem que tem limite, né? E quantos outros não tem nenhum problema e são limitados mentalmente, né, professor? Eu estou encantado. Muito bem. Parabéns, primeiro de tudo. Faz jus ao programa Sem Limites, né? Não existe um limite físico que possa impedir uma pessoa de fazer o que ela quer fazer, certo? Professor, e falando em inclusão, nós como rádio, né, a gente também tem o âmbito, e eu e a Jo falamos sobre isso quando veio o convite, né, de ter o Geraldo aqui, primeiramente para fazer o estágio dele, mas também já agora se posicionando a ficar conosco na nossa programação, né, efetivando aqui. Temos o Daniel também, que ele tem, não seria a totalidade da cegueira, mas ele também tem a deficiência visual. Também tem um programa conosco. Conhece o Daniel? Daniel Bignardi. Olha só, muito bem, né? Então ele também tem um programa conosco, Rádio Café, um ótimo profissional. E a inclusão hoje, professor, o quanto o senhor acredita, vivenciando isso, né? Mas agora também dando clareza às pessoas sobre o quanto é importante incluir. Não é dar um posto diferenciado, mas é dizer assim, vem aqui fazer o que todo mundo está fazendo, né? Isso é incluir. Quanto isso é importante para a tua vida, né, professor, e para a sociedade? Bom, então, como você estava citando, nós também conhecemos este profissional, a quem nós deixamos aqui a nossa menção, e dizemos que é comprometido mesmo, e a rádio tá de parabéns por essa postura, porque isso prova que a inclusão é possível, que a inclusão, ela mais do que um discurso, ela é uma atitude de eliminação de barreiras, tanto na informação, tanto arquitetônica, quanto também de preconceitos, de posicionamentos limitantes. E então a inclusão, ela passa por isso, de entender que nós somos diferentes, temos formas específicas de aprender,
que basta encontrar essas formas específicas de aprender, oferecer as estratégias que podem facilitar a eliminação dessas barreiras e que cada um de nós, com isso, consegue mostrar o seu valor, consegue mostrar o seu potencial e, como todo e qualquer ser humano, temos os nossos impedimentos e lidar com isso faz parte da nossa natureza. Muito bem colocado, né, Geraldo? Geraldo também ele é muito fiel a essa ideia, né, de que existem habilidades aguçadas pela deficiência de outras, né? Então, o maior limitante da maioria das pessoas que acham que não tem limite é a forma de pensar, né? O limite começa aí. Geraldo, faça uma pergunta aí, que eu sei que você está aí com uma pauta muito bacana também. Obrigado, Ederson. Obrigado ao professor. Primeiramente, bom dia ao senhor, novamente. A educação especial, na sua totalidade de inclusão das pessoas com deficiência, qual é o seu papel social hoje no nosso Brasil? Bom, então vamos lá. Falando especificamente da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que é essa política que nós temos desde setembro de 2008, ela significa avanços extremos e positivos para pessoa com deficiência, para pessoa com transtornos globais do desenvolvimento e para pessoa com altas habilidades de superdotação. Por quê? Porque a partir daí se entendeu que a inclusão escolar ela perpassa a própria proposta pedagógica da escola. Então, o atendimento educacional especializado, ele é um conjunto de serviços que apoia, complementa e suplementa, ou seja, ele dá condições para que esse estudante possa galgar aos níveis mais elevados do ensino, como está preconizado pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, se nós vamos dar condições para isso, nós vamos oferecer estratégias, recursos diferenciados. E essas estratégias e esses recursos diferenciados, eles vão variar de pessoa para pessoa. Daí porque nós vamos entrar no conceito de adaptação razoável. O que para mim funciona, necessariamente não vai funcionar para você. Porque, em primeiro lugar, a deficiência ela é um impedimento de longo prazo, que gera ônus desproporcional. E esse ônus desproporcional, no segundo momento, ele pode ou não ser agravado pelo meio, por essas ferramentas que vão ou não estar disponíveis. Então, o profissional da sala de recurso multifuncional, tipo 1 das outras especificidades, ou tipo 2 da deficiência visual, porque entra a cegueira e baixa visão, e aí vai se demandar uma série de recursos tecnológicos, por isso que se faz essa diferenciação, vai ter que elaborar 3 documentos. O primeiro vai realizar uma avaliação funcional da visão, que, como o próprio nome diz, além de avaliar a visão, é de como essa visão funciona. Se enxerga cores, se tem percepção de contraste, visão de profundidade, que letra, que tamanho de letra. Tudo isso é importante para que, no contexto da sala de aula comum, com o auxílio do professor da sala de recurso multifuncional, num primeiro momento, porque essa é a prioridade da política nacional, de preferência que seja dentro do espaço da mesma escola e no turno contrário, né, possa estar se fazendo
esse aporte. Se não tiver dentro da escola, numa escola próxima, se não tiver numa escola próxima, num centro de atendimento educacional especializado público, e aí, não tendo um centro de atendimento educacional especializado público, vai para uma entidade especializada, que é o caso do SMAC, que é o caso da Pestalozzi, que é o caso da PAI, enfim. Porque a participação com seus iguais e com os seus diferentes é que é a beleza da inclusão. Então, feita essa primeira avaliação, parte-se para o estudo de caso, onde vai se inventariar, ou seja, onde vai se levantar mais informações para que, num terceiro momento, se faça o plano de atendimento educacional especializado, que nada mais é do que um planejamento intencional e pedagógico para se estabelecer os recursos, as estratégias e os instrumentos. Jamais se mexe nos objetivos e nos critérios de avaliação e nos conteúdos, mas sim nesses aspectos para que isso possa favorecer. Então, é necessário que esse profissional, acima de tudo, seja um especialista em educação especial e a partir daí possa fazer intervenções. Então, a deficiência deixa de ser uma doença, algo que precisa ser curado, e passa a ser entendido como uma condição inerente ao ser humano, que precisa ser entendida e respeitada. Então, sai-se da cascata, da preparação, da chamada integração, tira-se aquela coisa de prontidão e quando estiver em condições, vai para a escola comum, porque isso gera uma defasagem em idade séria muito grande, da qual eu mesmo sou testemunha. Então, eu poderia ter terminado o ensino fundamental com 14 e eu fui terminar com 20 anos de idade. Todo esse processo, professor, ele precisa ter padrões para ele não demandar tanto tempo de atraso, por exemplo, aí 6 anos, né, no caso de déficit, né, de demora para concluir algo que poderia ter sido concluído no tempo normal. Padrão, eu não usaria essa palavra, eu diria uma compreensão, eu diria um estudo mesmo, porque para se fazer isso, como eu disse, para estar compondo a proposta pedagógica da escola, isso tem que estar previsto no projeto político pedagógico, que é o documento mestre, especificamente em 2 momentos. No marco doutrinal, que é onde vai se estar toda o embasamento teórico que norteia o fazer pedagógico daquela instituição, e no marco operativo, que é a metodologia de execução deste trabalho, desta proposta pedagógica. Porque embora tenha um marco situacional, que é a história, né, e se tenha um marco referencial onde se quer chegar com os objetivos, com a missão, com a filosofia, e lá pode-se ter alguma menção, mas isso vai ficar mais claro nessas outras 2 partes. Isso também, a todos que nos ouvem e nos assistem, é uma exigência legal para que a escola receba o dinheiro em dobro.
Então ela vai receber dinheiro pelo FNDE, através do programa Dinheiro Direto na Escola, como vai receber dinheiro também pelo atendimento educacional especializado, estabelecido lá no decreto 7611, então, para que esse dinheiro chegue, precisa que se tenha um documento comprovatório dessa necessidade, daí entra o laudo, e esse laudo é encaminhado para as secretarias municipais, secretaria municipal, estadual de educação e até para o próprio MEC, na secretaria competente, para que seja feita a destinação de recursos. Sim. Então, para que isso seja feito, nós precisamos tornar isso oficial. E a gente torna isso oficial utilizando esses mecanismos. Muito bem. Professor, ainda existem crianças, jovens, adultos que não têm acesso a todo esse processo, a toda essa oportunidade que todos deveriam ter. Existem muitos ainda em números, o senhor tem conhecimento? Quantas pessoas ainda precisam ter essa atenção que não estão tendo? Tem estudo a isso, no caso? Tem. Inclusive, numa das ações que nós fizemos junto ao estado de Mato Grosso do Sul, foi um levantamento de uma realidade que nos preocupou sobremaneira. Para se ter uma ideia, ano passado nós identificamos 216 alunos com deficiência visual, a grande maioria deles com baixa visão, porque os dados estatísticos nos revelam de que cada 6 estudantes com deficiência visual, apenas um é cego, os outros 5 são baixa visão. Não tinha sequer 30% desses alunos devidamente matriculados na sala de recurso. Entendi. Então eles estavam... Fora não foi dada atenção correta a eles. Isso, eles estavam como estão matriculados na rede estadual de ensino, devidamente matriculados na rede estadual de ensino, mas sem acesso ao atendimento educacional especializado. Entendi. E aos que estão com acesso ao AE, eles tiveram uma grande dificuldade de encontrar suas atividades devidamente adequadas. Isso nós fizemos um levantamento através de nossos sistemas e percebemos essa defasagem e daí nós elaboramos uma formação em 7 módulos que já está em andamento. E nós ainda temos aproximadamente 200 profissionais que estão em fila de espera para receber esta mesma formação. Entendi. Professor, Sim. uma outra pergunta inerente. A gente podia trocar essa palavra de inclusão de deficiência por habilidades, né? Habilidades sociais, habilidades na escola, como você vê o processo dessa inclusão dessa pessoa no atendimento especializado ou na sala de recursos, porque tem que ter 2 professores, um itinerante para acompanhar esse indivíduo, essa criança, e um outro professor para adaptar a aula programática desse aluno. Bom, aí são coisas diferentes, tá? O que você está trazendo é o seguinte:
Na regulamentação da política surgiram algumas dúvidas e a partir dessas dúvidas foram emitidas 3 notas técnicas do Ministério da Educação. As notas técnicas são documentos oficiais e legais, pontuais e orientativos a respeito de algumas questões. Então, isso que você está colocando, no primeiro momento, entra na nota técnica CECADI número 19, que é uma nota técnica que vai trazer quem são os profissionais de apoio da educação especial. Então, os profissionais de apoio da educação especial, eles atendem pessoas com surdo-cegueira, porque são guias e intérpretes. Professor André, sim? Só um espacinho para os nossos anunciantes, o senhor já vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Então voltamos aqui com o professor André, falando sobre assuntos muito pertinentes, né, às pessoas que possuem, né, a questão da deficiência visual. E bons entendimentos, né, Geraldo? Como alguém que conhece do assunto falando é diferente, né? Excelente, né? Vamos à informação. Agora passo a palavra para o professor André Bruno, por favor. Então, voltando à nossa explicação, nós estávamos falando da nota técnica CECADI 19, na qual os profissionais de apoio da educação especial são aqueles que atendem as pessoas com surdo-cegueira, que precisam do guia-intérprete, do intérprete e tradutor de Libras, do professor auxiliar e do profissional de apoio. Professor auxiliar, ele junto com o professor regente, que é o professor titular da classe comum, faz o seu planejamento, de modo que aquele estudante com uma dificuldade acentuada de aprendizagem, por exemplo, o nosso caro apresentador Geraldo, ele possa ter as suas estratégias diferenciadas e acessar o conhecimento, e ao mesmo tempo beneficiar os demais colegas. O profissional de apoio faz um trabalho parecido, mas nas condutas adaptativas, ou seja, na questão da higiene, da alimentação, da medicação, eventualmente na contenção de comportamento. E os outros 2, então, são públicos bem específicos. A nota técnica, as outras notas técnicas são especificamente para a sala de recurso multifuncional, dizendo quem é o profissional, quais são suas competências, qual é a sua formação. Para o centro de atendimento educacional especializado, como que ele atua, qual o papel dos seus profissionais, como legalizar isso. E uma coisa importante que eu também estava querendo fazer menção: o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, também junto com a CECADI, lançou uma nota técnica conjunta, orientando quanto aos critérios de distribuição dos recursos financeiros. Nós estávamos dizendo aqui sobre quantitativo de pessoas com deficiência visual, então vamos lá. De cada seis pessoas devidamente qualificadas com deficiência visual, incluindo cegueira e baixa visão, com CID, com qualificação oftalmológica, 5 são baixa visão, só 1 é cego. Em relação aos outros casos, pessoas com erro de refração, vamos chamar assim, ou alteração de campo visual, que usam óculos, enfim, elas não entram como deficiência visual. É importante nós dizermos, e eu não quero causar qualquer racha, qualquer postura preconceituosa, mas existe um movimento
um movimento muito forte, muito empoderado, que conseguiu na justiça, e aí vamos lá dar os parabéns por este empoderamento, a questão da monocularidade, né? Então, do ponto de vista estadual em Mato Grosso do Sul, em que pese os entendimentos profissionais, e as pessoas que conseguiram isso têm o mérito da sua organização, a monocularidade, mesmo que a Organização Mundial da Saúde não considere, porque você precisa, após a melhor correção óptica no melhor olho, e ainda assim o resíduo ser menor, essas pessoas no estado de Mato Grosso do Sul são consideradas deficientes visuais, tá? Então, trazer também esse esclarecimento. Professor, tem algum dado específico desse estudo? Tem algum dado que nós, os internautas, pode aprofundar mais a leitura? Sim. Eu indico aqui um documento produzido em 2001 pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, portanto, 2 organismos competentes e sérios, chamado Retratos da Deficiência no Brasil. E lá nós temos dados estatísticos e surge um conceito chamado pessoa com percepção de incapacidade. Então é este conceito que vai nortear a luta e a conquista deste direito dessas pessoas, tá? Mas isto, ao meu ver, com base nos meus estudos, com base no meu trabalho, com base na minha experiência pessoal, é um pouco temerário, porque pode ampliar para 25% da população a quantitativo de pessoas com alguma limitação. Então isso pode significar exclusão de muitas pessoas que necessariamente não são passíveis do atendimento da educação especial e gerar um rótulo desnecessário. É bom o senhor ressaltar que essa informação ela é concisa, tá? E ela é esclarecedora, tá? Porque dentro da internet, dentro das mídias, tem algum canal seguro de informação, porque como os pais vão tirar seus filhos da casa para estudar, para ter o acesso ao estudo, né? Hoje a gente vê muitos deficientes visuais, deficientes físicos, com qualquer tipo de deficiência em casa. Hoje a gente vê muito pouco no trabalho, nas faculdades. Esses profissionais estão adaptados para atender qualquer tipo de público. Bom, aí tem algumas questões assim. Primeiro, em relação a ficar em casa, de uns tempos para cá surgiu um movimento do homeschooling. O movimento do homeschooling, como o próprio nome diz, é estudando em casa, estudando no lar. São pessoas que entendem, amparadas pelo movimento Escola Sem Partido, no qual tem o princípio da educação laica, de que a escola faz um doutrinamento e que a forma de escapar desse doutrinamento, que teria um viés ideológico contrário ao que a família pensa, seria fazer essa formação em casa.
Isso é uma coisa que ainda não foi devidamente regulamentada pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação, portanto, pelos conselhos estaduais e municipais. Então, isso não tem previsão legal. Lembrando que a educação, o princípio de educação tem que estar, um documento do MEC, tá? Um laudo médico também para essa pessoa estar inserida no ambiente escolar. Sim, Porque não adianta entendi nada. agora entendi. Nesse caso, então, enquanto ainda não há essa previsão, Sim. a legislação brasileira, ela estabelece que existe a matrícula obrigatória e compulsória e que a educação é dever do Estado e da família e que se a família não fizer essa matrícula obrigatória e compulsória, os pais ou os responsáveis legais podem responder por abandono intelectual de incapaz. Então nós estamos tocando num aspecto importantíssimo. A questão do laudo é outro viés, tá? Então vejam onde nós estamos pisando. As universidades públicas, o que acontece? O nível da educação superior, as universidades públicas e particulares gozam de autonomia universitária, estabelecida lá no artigo 61 da LDB, e como tal, elas devem também garantir o acesso à permanência e à progressão. Por isso, elas devem ofertar o apoio, suporte e a inclusão dentro da sua estrutura com um serviço próprio. No mundo do trabalho, como nós havíamos conversado no intervalo, as empresas elas precisam, através do decreto 3298 de 99 e da lei 7853 de 89, cumprir as cotas. E existem empresas que, de forma, vamos dizer assim, subreptícia, ou seja, espertalhona, maculam esse princípio, colocando funcionários que sofreram um acidente como readaptados para escapar. Isso é um subterfúgio deplorável. E outra forma que eles fazem, que dificultam a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, é estabelecer um que nós chamamos de perfil profissográfico, ou seja, um perfil profissional praticamente inatingível. Tá? Nós temos experiência, inclusive, em juízo na Justiça do Trabalho, na qual nós fomos depor em nome do próprio Instituto de Cegos, e mostrando como isso ocorre. Professor, eu tenho uma última pergunta. Sim. Como gestor de gestão de pessoas, RH, prepara esse profissional para entrar no mercado de trabalho? Como é essa adaptação na inclusão de pessoas com deficiência hoje, atualmente? O gestor de RH, em primeiro lugar, precisa ter aquela postura inclusiva a que nós nos referimos no início da nossa conversa. Sim. Em segundo lugar, orientar os seus demais colegas e superiores e subordinados a manter a mesma postura. Então, a partir daí, nós vamos lidar com essas questões. E num terceiro momento, nós vamos passar pela família, nós vamos passar pela pessoa, porque nós vamos lidar com o conceito de capacitismo, que você conhece muito bem, que é menosprezar, colocar para baixo a capacidade da pessoa com deficiência, que é uma atitude nada aprovável. Então, nós vamos lidar com as imagens que estão cristalizadas
e vamos ter que lidar com essas formações. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vou passar a palavra para o Ederson. Muito bem, estamos no finalzinho já, professor André, Geraldo. Passamos uma hora num bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, professor. Parabéns pela sua postura. E a prova de que não existe limite para quem quer defender uma causa, para quem quer aprender, né? Basta, como o senhor falou, ter atitude, né? É isso que vale. Agora nós temos aí 2 minutos. Deixa uma mensagem final, professor. Uma mensagem que seja algo muito direto para as pessoas saberem e lembrarem disso todos os dias. E aonde que te encontram nas redes sociais? Por favor. Ótimo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, quero deixar minha satisfação de estar colaborando, dizer que foi um prazer, que estou à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, logo logo estará no ar o site mentorandrebruno.com.br. E também temos logo logo o canal Mentor André Bruno, no Insta, @Mentor André Bruno, e André Gustavo Garcia Bruno no Facebook, tá? Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, entrar em contato pessoalmente, podem entrar em contato pelo e-mail andreagggbruno@gmail.com. Este é um trabalho de mentoria em políticas públicas de educação especial para empresas na área da saúde, para empresas, instituições bancárias, para centros de atendimento educacional especializado, para escolas, para entidades governamentais, enfim, temos todo um trabalho que perpassa por tudo isso que nós conversamos aqui. Obrigado. Muito bem, professor. parabéns. Acompanhem pelo site, nós teremos uma matéria sobre essa entrevista, vai estar lá tudo gravado, e também teremos matéria falando sobre esse assunto tão importante e pertinente, né? Não de hoje, mas de longa data. Professor, parabéns. Geraldo, parabéns. Segunda-feira estaremos de volta com o programa Sem Limites. A todos eu quero deixar aqui um abraço, dona de casa, pessoa que está me acompanhando no meu trabalho, também no meu carro, que fique com Deus. E essa semana vai ser uma semana abençoada por Deus. Muito Obrigado, bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos, fiquem com Deus, e daqui a pouquinho, Tchau. Fora da Curva e Jara Esporte já vai começar.